Pessoal, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entrando aqui nessa live agora para parabenizar a toda a cidade de Santo Antônio de Jesus. Ó, tem até aqui um sofrer aqui cantando aqui, que benção, aqui no monte aqui. Hoje é aniversário da cidade de Santo Antônio de Jesus. Hoje feriado, muita gente em casa descansando, graças a Deus pelo descanso. Algumas pessoas estão trabalhando e vim aqui no monte agora, perto de 3 horas. Esse lugar lindo aqui, tem até um cavalo que apareceu aqui agora, ó, cavalo. E para que, irmão Wagner? Para falar um pouco da palavra do nosso Deus e também orar. Porque a palavra, inclusive, que eu gostaria de falar com vocês, é a respeito desse horário, que é a hora nona. A hora nona é a hora da oração. E você sabe qual é a hora nona, gente? Às 3 horas da tarde. Então esse horário é um horário que Deus também estabeleceu para a oração. Olha que lugar lindo, gente. Aqui no monte aqui, esse lugar lindo, extraordinário aqui, para poder... Inclusive aqui sempre tem gente e agora está sem ninguém, né? Mas a gente está aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para fazer essa live aqui para o pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook, o pessoal do YouTube também. E aproveitar esse momento especial aqui para chamar você para estar ouvindo também o programa na Recôncavo FM 98.5. Inclusive à noite a gente vai estar lá, tá bom? Com a esposa Antônia, a gente vai estar lá com a programação, falando da palavra do nosso Deus e orando por todas as pessoas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tenho o costume de fazer live em monte, mas uma pessoa me deu essa dica também para a gente estar falando, né, chamando a live, fazendo a live aqui nesse lugar lindo, ó. Uma próxima árvore aqui, o sol aqui vai dar 3 horas, mas só que tem lugar aqui para você ficar sombreado, ó. É lindo o lugar aqui, é aqui em Santo Antônio mesmo, lugar bacana que a gente conheceu e passou a frequentar esse lugar, gente. Esse lugar aqui é um lugar onde durante a pandemia, você lembra que na pandemia muitas igrejas, a maioria das igrejas fecharam e as pessoas vinham para esse lugar. Muitas igrejas iam se reunir neste lugar aqui. Inclusive tem até os lugares aqui que eles ficavam e criou aquele espaço no chão. Porque as pessoas ficavam ali, faziam o círculo, oravam, davam as mãos e estava aqui. Aqui geralmente todo dia tem gente, de manhã, de tarde, pela noite, de madrugada. Já também tive a oportunidade de vir para cá de madrugada. É muito lindo aqui, muito especial, tá? E é isso, a gente está aqui e vai dar 3 horas e eu queria ler com vocês uma palavra do nosso Deus que está dentro desse horário aqui. Palavra toda especial. Vou me ajeitar um lugarzinho aqui para me sentar. As formigas estão até trabalhando aqui, ó. Hoje feriado. Tá vendo? Hoje é feriado, gente. Mas aqui cumpre a palavra de Deus, ó. Não sei se você tá vendo aí direitinho aí, ó. Eu acho que tá vendo. As formigas aqui trabalhando, ó. É aquele provérbio que diz, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Feriado. Mas as formigas estão trabalhando. Não tem feriado para formiga, não. Não tem feriado na obra de Deus também, não. Não tem feriado, gente, no reino de Deus, no reino das trevas. O reino das trevas também está trabalhando no feriado. Então nós que somos do reino da luz, do reino de Deus, também temos que estar também na atividade. Porque o reino das trevas não para. E enquanto muitos estão descansando, que é um direito, claro, mas não pode abrir mão de estar buscando a Deus. Eu arranjei um lugarzinho aqui para sentar aqui debaixo da árvore. Lugar fresco, bonito, certo? E vou abrir aqui, né? A minha irmã aqui já está aqui. Tem uma pessoa que entrou, tá bom? Deus abençoe aí, certo? E estamos aqui
para falar um pouco da palavra de Deus. Inclusive eu estou com a Bíblia aqui, vou abrir, porque vai dar 3 horas e esse horário, como eu falei para vocês que estão aí e que vão chegar posteriormente, certo? É um horário que Deus estabeleceu também de oração. Muito importante, gente, esse horário. 3 horas da tarde é um horário muito interessante, muito importante para a gente entrar em oração, porque é um portal que se abre, você sabia? Às 3 horas da tarde, a Bíblia diz que às 3 horas da tarde, a hora nona, Jesus entregou o seu Espírito, e quando Jesus entregou o seu Espírito, houve um terremoto, e muitos que estavam na sepultura voltaram à vida, foram ressuscitados. Olha aí, às 3 horas da tarde, quando o Senhor Jesus entregou o seu Espírito, lá no Calvário, lá na estaca, lá quando ele estava crucificado. E o que acontece? Muitos foram ressuscitados, entraram em Jerusalém, muitos santos, e também às 3 horas, quando Jesus ele entregou seu Espírito, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, dando acesso aí à presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Eterno, do Deus de Israel. Então, eu vou ler aqui já uma palavra que está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, ele vai falar sobre... Eu estou tentando aqui me enquadrar direitinho para sair a live com a imagem boa e o som também. Vou ver aqui se eu fico em pé para melhor a gente meditar aqui. Diz aqui no livro de Atos, Atos capítulo 3, a palavra de Deus diz assim, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então o que acontece? Já está entrando aqui o Marcos Ribeiro, um abraço, meu irmão, Deus abençoe, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, tá bom? Então a gente veio aqui para falar um pouco dessa palavra que está em Atos, capítulo 3. O Pedro e João, eles subiam ao monte a hora da oração. E qual é a hora da oração? Existe uma hora, você pode orar a qualquer hora, certo? A Bíblia diz que a gente deve orar sem cessar, correto? Nós devemos orar sempre, o dever de orar sempre. Mas Deus também, em sua sabedoria e onisciência, ele estabeleceu, gente, horários também de oração. E esse horário que nós estamos se aproximando agora é a hora nona, a hora da oração. E Pedro e João, se não fosse tão importante os horários fixos que o nosso Deus estabeleceu, não estaria escrito, né? Não estaria ali para chamar a nossa atenção. Nada na Bíblia é em vão, gente. Nada na Escritura passa desapercebido, pode passar desapercebido a gente. A gente tem que ver os detalhes. Deus é um Deus de detalhes, certo? Lembra quando Deus pediu para o pessoal construir o tabernáculo, construir o templo, como ele deu todas as medidas? Deus passou para Moisés todas as medidas, o material, as pedras, o couro, a madeira, a corda, certo? Deus é um Deus de detalhes, né? E aí o que acontece? Às 3 horas é a hora nona, a hora da oração. Então se você tem a oportunidade de orar às 3 horas, dobre os seus joelhos, entre no seu quarto, feche a sua porta e ore ao Pai. Pai, agora é a hora nona, a hora da oração, e venho em Tua presença para orar, meu Deus, para buscar a Tua presença, para buscar a Tua face. Venho para buscar o Senhor, que é o meu Deus, que é a minha fonte, que é a minha riqueza. Eu estou andando aqui num lugar aqui, muito bonito aqui, muito bacana, tá bom? Tomara que esteja saindo o som aí legal. Eu estou até com fone aqui, mas não sei se está funcionando por causa da bateria. E o que acontece, gente? Esse horário diz assim, Pedro e João, Atos capítulo 3, Pedro e João subiam ao templo a hora nona da oração. Eles subiam ao templo a hora nona, a hora da oração. Se você sobe ao templo a hora nona, a hora da oração, você vai fazer o quê? Orar. É isso que a gente vai fazer nesse instante aqui, certo?
Mas antes de orar, queria compartilhar com vocês essa palavra. Aqui fala que eles subiram a hora nona. Gente, é maravilhoso esse horário. Tenho orado nesse horário e tem sido extraordinário a visita de Deus, a força que a gente sente, que a gente tem no nosso espírito. Entendeu? Meu irmão, é maravilhoso, certo? Tem um outro exemplo aqui que eu já vou falar aqui, que é do centurião Cornélio. O Cornélio, ele teve uma visão de um anjo, meu irmão. Por quê? Você vai ficar surpreso. O horário que ele orava. E eu quero incentivar você que está aí. Você estabelecer aí na sua agenda de oração. A gente também tem que fazer uma agenda de oração, uma agenda de jejum e de leitura da palavra, que é o que o crente mais faz. Tem que fazer, melhor dizendo, ou deveria fazer, que é orar, jejuar e meditar na palavra. Orar, jejuar e meditar na palavra é o que nós devemos mais fazer, meu irmão, minha irmã, mais está fazendo, e isso não ocasionalmente, mas isso diariamente. Diariamente nós devemos estar orando, jejuando e meditando, lendo, examinando as Escrituras. Então vou repetir, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que ele desse uma esmola. Pedro e João, fitando juntamente com João, disse, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo a Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Então, imediatamente o homem foi curado. Olha, que coisa linda, se começarmos a fazer reuniões de oração, né? E eu vou acrescentar mais, com jejuns às 3 horas da tarde. Quantos milagres vão acontecer na vida das pessoas que necessitam? Quantas manifestações de Deus vão acontecer nesse horário? A hora nona, gente, a hora nona, a hora da oração. Pedro e João subiam ao templo para orar e estava lá um homem que estava necessitado de saúde. Ele era paralítico, desde nascença, ele tinha 40 anos. E ele recebeu um milagre extraordinário. Ele nem imaginava que ele ia ser curado naquela tarde, porque ele estava ali e queria receber apenas uma ajuda, né, um socorro ali para a sua necessidade. Mas Pedro e João entendiam esse horário e estava ali a hora nona, a hora da oração, e determinou a cura daquele homem, ordenou e aquele homem foi curado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que horário foi, irmão Wagner? 3 horas da tarde. E que hora é agora? 3:03. Então eu vou fazer uma oração aqui, tá bom? E eu vou dar uma outra palavra para vocês, um outro exemplo de um homem que estava orando às 3 horas da tarde. Mas antes a gente vai orar. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Você que pode fechar os olhos. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse horário maravilhoso, nesse horário glorioso, que é a hora nona, meu Pai, a hora da oração, que o Senhor estabeleceu no reino dos céus, que o Senhor estabeleceu no teu reino, onde muitos entram neste momento para orar ao Deus vivo, ao Deus eterno e ao Deus todo-poderoso. Pai, pedimos a tua misericórdia neste momento, Pai. Pedimos a tua compaixão, as tuas piedades, as tuas benignidades. Pedimos, meu Pai, que o Senhor possa estar tocando em cada vida que vai estar assistindo aqui essa live e que vai assistir posteriormente aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook. Pai, toma cada um deles em tuas mãos, meu Deus. Que o Senhor possa visitar nessa hora maravilhosa, a hora nona, que é a hora da oração. Que o Senhor Deus possa visitar, Senhor, cada um dos meus irmãos e minhas irmãs e manifestar a tua renovação, manifestar a transformação, a libertação na vida de todos eles, Senhor. Toca na vida deles para curar, para libertar, para transformar.
Em nome de Jesus, abençoa, Pai, fortalece. É o que nós te pedimos e te agradecemos neste momento, Pai. Toma todos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ô Marcos Ribeiro, Marcos, você está me ouvindo aí, meu irmão? Eu queria saber se está saindo o áudio aí, que eu não sei se o fone aqui está funcionando. Está saindo o áudio aí, Marcos? Dá um ok aí, se está saindo aí, meu irmão, por favor. Marcos Ribeiro. Ô Marcos Ribeiro, dá uma olhadinha aí, meu irmão, se está saindo o som agora, se antes estava saindo, porque eu não sei se está funcionando aqui o fone. Você está me ouvindo aí direito aí desde o início? Eu queria saber se está funcionando, para poder não perder aqui a live, tá bom? Por causa do som. Marcos Ribeiro, está funcionando aí, Marcos? Dá um ok aí, por gentileza, tá bom? Eu queria saber se está funcionando, tá bom? Eu vou botar aqui o fone, eu não sei se está funcionando aqui, o fone, porque a gente usou ontem. Eu queria saber se está funcionando direitinho aí, tá bom? Então, gente, a hora nona, glória a Deus. Olha que tarde linda, gente. Que tarde maravilhosa aqui, tá bom? Tarde linda, hoje feriado, hoje é aniversário da cidade. E à noite a gente vai estar lá na rádio, tá bom? Em nome de Jesus, com o programa O Poder Extraordinário da Fé. Tudo lindo aqui, ó, verde, regado, abençoado. Deus é lindo, gente. Deus é glorioso, extraordinário. Obrigado, Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Então, Pedro e João subiam a hora nona, a hora da oração. Para quê? Para orar, gente. Para orar. Tem que orar, igreja. Nós temos que estabelecer nos cultos também um culto pela tarde, às 3 horas da tarde. Deus nos deu a oportunidade, nos dê graça para a gente estar fazendo isso. Às 3 horas da tarde, em nome de Jesus, reunião na hora nona para a oração e com o jejum, gente, porque o jejum é uma ferramenta poderosa que Jesus também, que Deus também estabeleceu. A hora nona, a oração e com o jejum, meu irmão, é só coisas extraordinárias, coisas poderosas, milagres maravilhosos que Deus faz, meu irmão. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, já passei essa parte aqui. Agora eu queria ler com vocês aqui em Atos mesmo, Atos dos Apóstolos, o outro versículo, outro capítulo aqui que a gente vai estar lendo. Aqui está pertinho, a gente está no capítulo 3, é no capítulo 10, deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 10, deixa eu ver, isso, olha só. No capítulo 10 tem um relato aqui do Cornélio. Diz assim, ó, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele não fazia parte do povo de Israel, certo? Mas ele era temente e piedoso junto com toda a sua casa e fazia muitas esmolas, ajudava muito o povo, como também ele orava de contínuo a Deus. Orai sem cessar, meu irmão. A oração é extraordinária. O poder que é liberado quando a gente ora de verdade, quando a gente busca de todo o coração, é maravilhoso, meu irmão. É extraordinário. E esse mesmo poder, essa mesma força, essa mesma graça, você e eu, nós precisamos ter na nossa vida. Assim como os apóstolos, assim como os discípulos do Senhor, os apóstolos, eles entenderam isso, foram ensinados pelo Senhor e passaram a orar e Deus operava coisas maravilhosas. Nós também precisamos disso, gente. Então, olha só, versículo 3 diz assim, esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia. Qual é a hora nona do dia? Às 3 horas da tarde, que é a hora da oração. Então, às 3 horas da tarde, esse homem estava orando, e sabe o que ele viu? Um anjo de Deus. O anjo de Deus apareceu para o Cornélio, igreja. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, olha que coisa linda. O anjo de Deus apareceu para Cornélio, que não fazia nem parte do povo de Israel, mas por ele estar buscando a Deus, sendo temente a Deus, piedoso a Deus, e estava na oração da hora nona, um anjo apareceu. Diz assim, ó, esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona. Se não fosse importante a hora nona, não nem escrevia, não estava nem escrito. Mas Deus
permitiu, Deus quis, o Espírito de Deus quis que fosse escrito a respeito da hora nona, que é a hora da oração, igreja, meu irmão, minha irmã. É a hora de o povo de Deus está orando, está buscando. Tem muitos horários, às 3 da manhã, maravilhoso às 3 da manhã. É bom, é tremendo você levantar às 3 horas da manhã. Meia-noite também, meio-dia também, certo? Mas a Bíblia também fala muito sobre a hora nona, que é a hora da oração. Olha isso, a hora nona, a hora da oração. E diz assim, ó, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus se aproximou dele e lhe disse. Então o anjo se aproximou do Cornélio e chamou Cornélio, falou com Cornélio. Olha aí que maravilha, o sol apareceu aqui, ó, bênção. Sabe o que aconteceu? O anjo instruiu ele a chamar Pedro para poder pregar a palavra de Deus. Pedro foi lá pregar a palavra na casa dele. O Espírito de Deus desceu naquela casa, batizou um monte de pessoas. Houve salvação naquele lugar, certo? E o que é que acontece? A palavra do Senhor fala que esse homem, o Cornélio, ele estava observando às 3 horas da tarde a oração, mas ele estava também em jejum, gente. Olha a importância de a gente estar jejuando também. Ele, além do horário, além desse horário, que é um horário que Deus fixou no mundo espiritual para a oração, a hora nona, ele também acrescentou o jejum. Ele estava jejuando, gente. Ele estava observando um jejum. E quando ele estava orando 3 horas da tarde, que é a hora nona, estou só falando, martelando aí, hora nona, 3 horas da tarde, o anjo de Deus apareceu para ele. Quem não gostaria de um anjo de Deus aparecer para a gente, hein? Você gostaria que um anjo do Senhor aparecesse para você? Para você? Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, um anjo de Deus aparecer, já pensou? Pense aí. É possível? Claro que é possível. O mesmo caminho que o Cornélio seguiu, se a gente seguir também a hora nona da oração e com jejum, porque mais na frente fala que ele estava em jejum, ele fala, eu estava nesse horário, a hora nona da oração, orando, e estava observando um jejum, e um anjo de Deus, um anjo com veste resplandecente, apareceu para mim e mandou chamar Pedro para pregar a palavra para mim. Então imagina aí, meu irmão, a gente também pode começar a orar nesse horário, fazer um propósito com Deus, um propósito com Jesus, uma campanha com Jesus. Jesus, eu vou fazer uma campanha com o Senhor de oração e jejuar. Em vez de eu almoçar, eu não vou almoçar, eu vou pular o meu almoço e eu vou almoçar só depois da hora nona, só lá para 4, 5 horas da tarde. Mas eu vou fazer tantos dias de oração, com jejum, esse horário nona, e é possível o anjo aparecer. É possível, meu irmão. Se Deus quiser, claro, ele tem um propósito em tudo, mandar o anjo aí para te visitar. Quem não gostaria? Eu gostaria. Irmão, vai que você ia fazer? Opa, o Senhor está chamando a gente, gente. O Senhor Deus está me chamando e chamando todos nós para a gente estar em oração, a hora nona, e também para a gente estar observando um jejum. Abra um jejum, 6 horas da manhã até 4 horas da tarde. Fique em jejum, sem comer, sem beber, se você pode, é claro, para esse horário que é a hora nona da oração, para a gente estar orando, gente, para a gente estar buscando a Deus, a presença de Deus, a face de Deus. Eu estou aqui falando com vocês aqui, andando, estou procurando aqui, tem uma árvore aqui, uma sombra, tá bom? Porque agora é 3 horas e mais 13 minutos. E esse horário, a hora nona. Ah, meu irmão, tanta coisa que eu estou sonhando aqui no meu coração, na minha alma, a respeito desse horário, quão grandes coisas Deus quer fazer no seu povo, na sua obra, na sua igreja. Se a gente nos alinhar, a gente precisa se alinhar à vontade de Deus, aos propósitos do Senhor, se alinhar às leis que Deus estabeleceu. Então, uma das leis que o nosso Deus estabeleceu é essa lei da oração, a hora nona. A hora nona. Às 3 horas da tarde, Jesus entregou o seu espírito, meu irmão. Como eu comecei aqui no início, 3 horas da tarde, Jesus entregou o seu espírito. E o que aconteceu? Ele entregou o seu espírito e muitos foram ressuscitados, certo?
entraram em Jerusalém, muitos santos foram ressuscitados, o véu do templo se rasgou, o Pedro e o João subiam a hora nona, a hora da oração, ao templo para orar, e operou-se um grande milagre em nome de Jesus Cristo, pelo poder dele, na vida daquele homem que era coxo desde nascença, 40 anos de idade. Depois, lá na frente, no capítulo 10, o Cornélio, observando esse horário, orando e jejuando nesse horário, um anjo do Senhor apareceu para ele. Lembrei aqui também de Paulo e Silas, que à meia-noite, perto da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. Então, existem horários que Deus estabeleceu, gente. Existem horários que Deus estabeleceu e determinou para a gente orar. A gente orar meio-dia. Meio-dia fala lá no Salmo 91, da praga que assola ao meio-dia. Então no meio-dia existe um momento em que passa uma praga. Então se a gente tiver em oração ali, combatendo este mal em nome de Jesus, observando também o jejum, meu irmão, coisas grandes vai acontecer na nossa vida. Tanto coisas grandes, quanto coisas pequenas também. Coisas que a gente nem vê, nem percebe, mas que Deus está agindo, Deus está trabalhando, meu irmão, minha irmã. Então ore, meu irmão. Vim aqui hoje de tarde, saio de casa, disse eu vou lá no monte para poder falar essa palavra com meus irmãos, orar por eles também, incentivar você toda 3 horas, se você puder orar, ore, entre na presença de Deus em oração. E se você puder também fazer o jejum da hora nona, abra às 6 horas da manhã, ou então meio-dia, não, eu não vou almoçar não, eu vou pular o almoço, vou almoçar só depois das 4 horas, depois da hora nona. E meu irmão, não faça isso só uma vezinha não, faça isso um hábito na sua vida, e você vai vivenciar coisas maravilhosas, coisas extraordinárias na sua vida, na sua caminhada, na sua fé, no seu espírito, no seu lar, no seu casamento, na sua vida financeira. Coisas maravilhosas vão acontecer em nome de Jesus. A força de Deus, o poder de Deus vai estar te envolvendo mais ainda, meu irmão, minha irmã. Meu amigo, levante-se, meu irmão. Minha irmã, levante-se, tenha esperança, creia, confie em Deus, busque a Deus, faça um voto, um propósito, uma campanha de oração e jejum, a hora nona. E eu vou ver o anjo de Deus. Ó, no dia que eu ver o anjo de Deus, eu vou falar com você, ó. O anjo de Deus apareceu para mim, viu? Deus é maravilhoso. O mesmo caminho que o Cornélio seguiu ali orando e jejuando a hora nona. Deus mandou o anjo lá, ele pode mandar um anjo também para a gente. Deus tem centenas de milhares de anjos, vitória, coisas maravilhosas. Vou me ajoelhar aqui mais uma vez aqui no monte para a gente orar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Ô Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra tão breve, mas que possa estar despertando cada um dos meus irmãos e irmãs, meu Pai, que está ouvindo, que vão ouvir essa live, essa palavra, Senhor. Jesus, eu não sei como falar, Jesus. Não sei como pregar, não sei pregar. Mas o meu coração queima, Senhor, para pregar a Tua palavra. Para estar compartilhando a Tua palavra viva e poderosa para os meus irmãos, minhas irmãs, conhecidos, desconhecidos. Todos esses internautas, meu Pai. Toma cada vida em Tuas mãos, Senhor. Nos ajuda a orar, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda a orar, nos ajuda, Senhor, a jejuar, nos ajuda a estar entrando em oração, sempre nesse horário, Senhor, quando puder, meu Pai, porque tem gente que trabalha, tem gente que está fazendo os seus afazeres. Meu Deus, desperta todos, Senhor, que haja uma restauração na vida deles, um avivamento, uma transformação na vida de todos eles. Desperta a alma, Senhor, deles. Meu Pai, desperta a vida de cada um deles, meu Pai. Toma o coração, toma a mente, toma os olhos, a vida de todos meus irmãos que estão aqui nessa live, aqueles que vão ouvir posteriormente. Pai, abençoa, Pai, faz coisas maravilhosas, restaura, Senhor, a saúde, cura, Senhor, das enfermidades, liberta das opressões, abençoa com portas abertas, fortalece a alma, o espírito, Pai. Traz uma restauração, um renovo na vida deles, um renovo espiritual. Manifesta, Senhor, o Teu renovo espiritual, a Tua transformação, Senhor Jesus. Abençoe, entra neste lar, entra neste casamento, entra nesta vida para salvar, Senhor.
para libertar, para curar, para abençoar, para vivificar, para perdoar, para santificar. Ó Pai, pedimos a tua misericórdia. Meu Deus e meu Pai, pedimos a tua misericórdia, Pai. A tua bênção que enriquece, as tuas maravilhas, a tua presença. Ó meu Deus, o teu poder envolvendo cada um de nós. Meu Deus, abençoa, Senhor, toda essa gente. Abençoa, Senhor, aqueles que vão estar ouvindo o programa. Abençoa os internautas, os patrocinadores, os parceiros do programa, o poder extraordinário da fé. Meu Deus, abençoa também o caderno de oração, aqueles que estão com os seus nomes no caderno de oração, Pai. Visita com o teu poder. Visita, meu Deus, com a tua salvação, com a tua misericórdia, os nomes, seus familiares e suas causas. Abençoe e prospera, abençoe e santifica, abençoe e cura. Ó Pai, rogamos a ti, Senhor. A tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. Em nome do teu Filho te clamamos, te pedimos, meu Pai. Ó Deus poderoso, tenha misericórdia e toca em todos, meu Pai, que está acompanhando agora, Senhor. Visita, Senhor, fortalece e desperta cada um deles, Senhor, para estar orando a hora nona, meu Pai. A hora nona, ao meio-dia, às 3 horas da manhã, como também à meia-noite, às 6 horas da manhã, às 18 horas. Ajuda-nos, Senhor, a estar orando sem cessar. E com a oração possamos também, Pai, estar jejuando, Senhor. Orando, jejuando e meditando na Tua palavra. Eterno, que todos nós estejamos nas Tuas mãos, Pai. Toma a minha vida, toma a vida de cada um dos meus irmãos que está acompanhando aqui, meu Pai. Pai, declaramos a vitória, a restauração, a libertação, portas abertas, saúde, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Diga glória a Deus, diga eu recebo Jesus, eu recebo força, eu recebo ânimo, eu recebo renovo, recebo a cura, a libertação. Oh meu Pai, eu recebo a tua presença na minha alma, oh Deus poderoso. Aleluia, Jesus amado, obrigado Senhor. Como é bom, gente, a gente orar, buscar Deus. E aqui, estou aqui no pasto, aqui, ó, no monte aqui, tá bom? Aqui orando. Glória a Deus, tá bom? Obrigado a todos aí por estar acompanhando aí. Espero que o áudio tenha saído muito bom. Espero que vocês tenham ouvido aí, certo? E recebido essa palavra, porque essa palavra está transformando a minha vida, abençoando a minha vida, vivificando a minha vida espiritual, a minha fé, a minha esperança. E vim aqui para compartilhar, porque aquilo que eu quero para mim, aquilo que eu busco para mim, também eu quero para você. Eu quero infinitamente mais para você, que você seja muito feliz na fé, muito próspero na fé, muito abundante na fé, na obediência, na oração, no jejum, no louvor, no temor, na presença de Deus, meu irmão. Não saia da presença de Deus, não abandone a sua fé, a sua confiança, siga em frente, porque Jesus é a tua fortaleza, Jesus é o teu guia, é o teu Senhor, teu Salvador. Fiquem todos na paz dele. E até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fica na paz.